Olá, sou o Rodrigo Monteiro do canal A Ciência das Orquídeas. E hoje estou aqui no meu orquidário e quero convidar você a vir comigo aprender mais sobre orquídea. Falando disso, hoje vamos conversar sobre o gênero Encíclia, dicas de como cultivar e replantar uma toceira de uma Encíclia em Madeiroi. Então, bora lá comigo. Mas antes disso, eu já quero deixar aqui recadinhos para você. Acesse o nosso grupo de vendas. Estamos aí na Black Friday e estamos com promoções de orquídea. Então, o link aí está na descrição do vídeo. É só acessar ou me chamar pelo WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Então, bora lá para o nosso vídeo. Foi proposto por Hooker e publicado em Botanical Magazine em 1828, quando descreveu a sua espécie tipo, a Encíclia viridiflora, coletada no Rio de Janeiro por William Harrison. Até hoje esta espécie permanece um mistério, pois nunca foi encontrada novamente, dela restando apenas um desenho, conforme eu mostro aí no vídeo para você. Pode tratar-se de uma espécie extinta, aberrante ou estrangeira, citada por engano aqui no Brasil, ou ainda algum estranho e incomum híbrido natural. Seu nome significa contornar, rodear, numa referência ao fato dos lóbulos laterais do labelo de suas flores envolverem a coluna, espalhadas por quase toda a América, desde os Estados Unidos até o Caribe, e a Argentina, ocorrendo em diversos tipos de matas, em matas abertas, quentes, com bastante luz. Encontra-se também em campinas e florestas, sazonalmente secas, desde o nível do mar até 1.500 metros de altitude. Cerca de 40 espécies registradas aqui no Brasil. A Encíclia é uma orquídea epífita e também, em alguns casos, também pode ser encontrada como rupícolas, consideradas de fácil cultivo. Tipos de orquídea Encíclia. Esse gênero possui orquídeas de diversos tipos. Vejamos alguns nomes abaixo, dos mais comuns aqui pra gente. Cordígera, Randi, Patens, Atropurpúrea, Oncidioides, Madeiroi, Brachiata, Dicroma, Alata, Alboxantina. O gênero é composto por aproximadamente 242 espécies encontradas por quase todas as Américas. Existem muitas outras não citadas, pois a lista é longa. Por isso, se você ainda é um iniciante, não se preocupe, pois provavelmente não terá muito trabalho. Precisa que você forneça algumas coisas para que ela seja saudável. São elas: plantá-la no lugar certo, umidade, regar corretamente, temperatura, iluminação, substrato e adubação. Se você colocar sua planta no local correto, ela vai se desenvolver com uma facilidade maior, pois dessa maneira, fornecer os outros fatores para o seu cultivo será bem mais fácil. A Encíclia pode ser colocada em vasos plásticos, cachepô de madeira, placas de madeira e árvores. E para o cultivo desse gênero de orquídea, você precisa de um local com uma luminosidade maior, porque ela gosta de uma maior quantidade de luz, até um pouco mais que Catileia. A temperatura deve ficar em torno de 8 a 25 graus, até 25 graus, A umidade deve ficar em torno aí de 50 a 80% em vasos de barro, com uma rega feita de uma forma que seque mais rápido. Algumas plantas dessa espécie quase ainda nem precisam de regas, já que elas usam a umidade
do ar no ambiente, né? Em relação ao substrato, dependerá do tipo da espécie. Você pode também utilizar mix de um substrato, como exemplo, mistura de turfa com pedras, são muito bem aceitas, assim como a combinação de carvão, casca de pinos, a pedra brita, né? Mas tome muito cuidado para não exagerar. Umidades muito altas também podem trazer problemas para a sua planta. As encíclias gostam de água, mas gostam de dormirem com as raízes secas. Normalmente você vai regar com mais frequência no verão e vai aumentar o intervalo entre as regas no inverno. Para checar se está na hora de regar a sua planta, verifique o substrato. Coloque o dedo no substrato, nas raízes e no substrato e verifique se está úmido. Se estiver seco, regue. Se não, espere mais um dia. Se estiver em madeira, a umidade deve ser garantida pela umidade relativa do ar. Então fique atento a esse detalhe, que o ambiente precisa estar mais úmido. É uma orquídea de grande beleza, e isso se deve especialmente por suas flores com muitas hastes floral, quando entolceiradas, e variações de cores, amarelo, rosa, marrom e branco, e entre outras cores. Vou mostrar para você exemplos de florações de encíclias. Vamos replantar essa encíclia? Ela está toda entolcerada, ainda com as hastes. Aqui as flores estão passando já, né? Mas vamos para o replantio. Então o primeiro passo, né, para a gente começar a fazer o replantio dessa encíclia é cortando as hastes florais que já estão passando. E está feito.
segundo passo é molhar o vaso, né? Para amolecer as raízes dessa bela toceira aqui, olha. Então, vou só colocar aqui atrás, ó, molho bem. Deixo escorrer um pouco a água. Mexer com toceiras de orquídea, elas dão bem mais trabalho para fazer o replantio. Danificar raízes é quase inevitável, sempre acaba danificando raízes, não tem como. A gente tenta evitar ao máximo, né? Principalmente essas raízes grudadas aqui, né? Ela vai acabar sendo danificada, não tem como. Então, é a parte do processo isso, e é normal. Outro passo, nesse caso, eu vou ter que, pelo menos, cortar o vaso. Com uma tesoura de boa qualidade, comprada especialmente para cultivar plantas, né? Você pode estar verificando no site do nosso amigo Cantinho dos Vasos, onde ele tem produtos para cultivo de orquídea. E essa tesoura já é específica para esse tipo de situação, né? Mais reforçado. Quando trabalhamos com toceiras, deixa eu colocar ela aqui, ó, nessa bandeja, só para não sujar tanto aqui a mesa. Como disse, ó, tentamos não, ó, evitar ao máximo, ó, vamos conseguir as que se destaca. Aqui até quebrou. Inclusive eu vou estar fazendo um corte nessa toceira, né? Eu quero fazer uma divisão com ela. Olha aqui. Quando você molha, você consegue danificar bem menos. Sempre raízes, como disse, acaba se perdendo, mas é inevitável. Deixando aqui ao lado. Vou apertar agora para retirar o substrato antigo. Um pouco dessa história dessa planta, né? Quero compartilhar aí com você. Foi uma das primeiras orquídeas que eu adquiri quando comecei a conhecer o mundo das orquídeas, né? Ainda quando morava lá na minha cidade natal, assim dizendo, né? Onde eu nasci. Participei de uma exposição lá mesmo. E foi, acho que a segunda orquídea que eu adquiri na época. Comprei ela ainda com 3 bulbos bem pequena e ela, olha o tamanho que ela ficou. Então, olha, estou eliminando aqui, como falei, substrato, raízes que também secas, né, que acaba se soltando. Retirei bem aqui, ó, dá uma olhada por baixo. Tem até a plaquinha aqui que eu nem sabia mais que tinha. A Encíclia Madeiroi, né? Eu tinha marcado a data, olha, em 2016. Eu gosto sempre de marcar datas, né? Só para ficar registrado. Então faz aí 5 anos que eu tenho essa planta, né? E olha como que ela cresceu. Agora é a parte que para muitos é dolorido, né? Tem muitas pessoas que não gostam de fazer corte. Eu também não gosto, mas ficar com plantas muito entoceiradas são bonitas na floração, mas dificulta muito a questão de espaço. Pessoalmente, né? Eu não gosto de ter tão assim
plantas tão grandes assim. Tô dando mais uma pequena limpada aqui, ó, removendo bulbos aqui mortos, né? Vamos para a parte do corte, né? Como disse, para muitos aqui é sofrimento. É outra parte que, sim, no caso, é bem trabalhoso, assim dizendo. Ela vai ficar um corte menor, mas eu vou estar diminuindo o tamanho dela um pouco, assim, para não ter tanta. Aqui, ó, já está feita. Aqui ficou um corte e aqui daria outro corte até, né? Porém, eu vou manter assim para manter ela um pouco, uma toceira um pouco maior. E aqui está o novo corte da encíclia que estarei replantando aqui. Próximo passo, antes ainda do replantio, né? Estarei aqui lavando os cortes com mangueira, com jato de água, tirando o excesso de substrato que ainda ficou aqui, palhas secas aqui dos bulbos, né? E também aproveitar e lavar aqui o vegetal, caso tenha alguma cochonilha, assim dizendo, escondida aqui, vai ser uma oportunidade que eu estarei eliminando, né? Então, estarei aqui só fazendo aqui, ó, dar uma boa lavada, ó. Lave bem as folhas, né, ó, vegetal, com a própria pressão da água. Esse outro aqui também. Eliminando aqui as palhas, excesso de palhas secas, né, ó. Isso aqui evita aparecimento, né, de cochonilhas, assim dizendo. Você evita praga como a cochonilha, pulgões. E a próxima etapa, né, fazer o replantio. Estarei utilizando, né, vaso plástico tipo cuia, né, vaso maior, assim dizendo, né, usando o isopor como drenagem, isopor picado. Substrato, estou utilizando a brita com palha de arroz carbonizada, turfa e perlita. Então, bora lá! Acomodar bem a parte traseira da planta aqui, olha. Esse mix de substrato, ele está mais, ele está 60% desse mix de palha de arroz carbonizada com turfa e perlita e 40% de brita, né? Quero considerar um pouco de maior umidade aqui para a planta, né? Então, olha, quero garantir um pouco mais de umidade aqui para ela. Então ela vai, vamos se dizer, né, vai desidratar um pouco menos. Isso é importante para a orquídea, mas ela se adapta muito bem a vasos de barro e também só na brita. Processo bem simples, né? Já fizemos isso aqui várias vezes, mas as pessoas sempre têm dúvidas e medo muitas vezes. Primeiro vaso, olha, bem, aperte bem, assim dizendo, para você prender a sua planta, para que ela não fique solta, né? E está pronto. A identificação, sempre mantenha identificada. Primeiro vaso tá ok.
vamos para o segundo, né? Esse corte aqui é um corte maior. Olha, já vou empurrar aqui essa excesso de substrato para cá, acomodar o vaso aqui dentro e ficará melhor. Sempre coloque as raízes primeiro para que você, ó, venha fortalecer a fixação da planta, né, ó. Tome cuidado ao manusear aqui, né, fazendo o replantio, para não quebrar brotos novos, né. Fique atento a isso, pode acontecer, é inevitável muitas vezes, né, porque você está manuseando aqui, mexendo na planta e ela pode faltar. O substrato deu na medida, até parece que eu havia medido, mas não, deu certinho mesmo. Olha, aqui está feita também, a planta está bem presa e estável. Isso é importante, eu sempre repito isso, pelo fato de que se a orquídea ela não se sentir que ela está fixa, ela não emite novas raízes. Então, lembre-se de garantir isso para a sua orquídea. A identificação está aqui também. Agora é só molhar bem o vaso novamente para a planta hidratar bem o substrato aqui também e dar assim uma lavada aqui no substrato, tirar alguma sujeira ou excesso que ainda tenha ficado, né? Estarei aqui só colocando os dois vasos aqui novamente. Com isso você ajudará com que a molha seja, o substrato seja assentado aqui no vaso, se acomode no vaso, né? Então, olha, é isso, né? Feito isso, e está pronto o replantio. A Encyclia madeiroi é uma orquídea magnífica, muito bonita e fácil de se cultivar. Se você está pensando em ter uma, esta é uma ótima opção. E vamos ficando por aqui. Agora, se você quiser aprender mais sobre orquídeas, temos vídeos com dicas de cultivos, exposições e visitas em orquidário. Acesse o canal e não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!